Livro Toque de Midas, capítulo 2. Nossa autoridade sobre as finanças. Enquanto continuava a esperar em Deus no tocante às minhas finanças, dedicava meu tempo à palavra, com orações e jejum. Ele me disse: volte para o livro dos princípios. Agora que eu estava desejoso e obediente, ele estava mostrando-me como ajustar a minha maneira de pensar. Eu sabia a que ele se referia quando mencionou o livro dos princípios. Era o livro de Gênesis. O Senhor foi mais adiante, dizendo-me que ele fizera o mundo e toda a sua plenitude. Ele o criara. Deus falou-me: então, criei o homem, Adão. E o Senhor viu que não era bom que o homem vivesse só, então criou Eva. O Senhor disse para eles: eu lhes dou o domínio sobre todas as obras de minhas mãos. Sobre quantas coisas? Sobre todas as obras de suas mãos. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente. Servos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, a toda ave dos céus e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Gênesis 1, do 26 ao 30. Depois que Deus mostrou-me os versículos em Salmos 50, 10 a 12 e Gênesis capítulo 1, ele disse: há um outro versículo que diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8. Então ele completou: são meus, não porque estão sob minha posse, mas porque eu os criei. Mas para quem você acha que criei o gado sobre milhares de montanhas? E a prata? E o ouro? E o mundo? E sua plenitude? Para o diabo e suas hostes? Não, eu os criei para o homem. Mas, continuou o Senhor, meu povo pensa diferente. Veja só, o diabo e seus seguidores podem dirigir um clube noturno sem se importarem em gastar milhares de dólares para colocar um luminoso que mostre a todos do que se trata. Mas se alguém põe uma placa bonita em uma igreja, algumas pessoas se oporão. O diabo faz com que elas permaneçam enganadas. Como Satanás e seus seguidores possuem a maior parte do ouro e da prata, se o Senhor criou-os para o homem? Já pensou nisso? O Senhor disse: a prata e o ouro não foram criados para o diabo e seus seguidores. Eu os entreguei a Adão, mas ele cometeu uma alta traição contra mim. Adão vendeu-se, cometeu uma traição. Ele entregou tudo para Satanás. E o diabo levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás. Lucas 4, do 5 ao 8. Quando o Senhor criou Adão, ele era, de certa forma, o Senhor desse mundo, porque Deus criou o mundo e toda a sua plenitude e entregou a ele. Gênesis 1, 26 a 28. Mas lemos em 2 Coríntios 4:4 que Satanás é o Deus desse mundo. Bem, ele não possuía tal poder. Então, como conquistou? Adão, ao desobedecer a Deus, traiu sua confiança, outorgando sua autoridade ao diabo. Adão não tinha o direito moral, mas tinha o direito legal para isso. Vejamos em Lucas 4, 6 e 7. Sabemos que Adão entregou seu domínio a Satanás, porque este afirmou a Jesus: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Algumas pessoas dizem: o poder não pertencia a Satanás para que ele pudesse oferecê-lo. No entanto,
Se Satanás não pudesse fazer isso, não teria sido uma tentação para Jesus. E, se não foi uma tentação, então por que a Bíblia diz que ele foi tentado? Lucas 4:2. É ridículo pensar que Jesus não tenha sido realmente tentado pelo diabo. Apesar de sua divindade, precisamos reconhecer que, em sua humanidade, ele foi tentado. Hebreus 4:15. Satanás mostrou a Jesus todos os reinos da terra em um instante e disse a ele: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Quem entregou a ele? Adão. O Senhor mostrou-me tudo isso relacionado à fé, em favor da vida financeira. Eu estava orando e esperando nele, e ele me falou por intermédio do Espírito Santo: o dinheiro de que você necessita está aí embaixo, e não aqui, no céu. Eu não tenho nem $1 aqui comigo. Não vou fazer com que chova dinheiro, porque se o fizesse, eles seriam falsos, e eu não sou um falsificador. Mais tarde, lembrei-me do que Jesus disse em Lucas 6. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Lucas 6, 38a. Veja que, quando os homens dão a você, Deus está por trás disso, é certo. Mas o versículo diz, vos darão. Por isso, o Senhor disse, o dinheiro de que necessita está aí embaixo e não aqui, no céu. Depois que o Senhor mostrou-me isso, disse, tudo aquilo de que necessitar, basta pedir. Recebemos autoridade em Cristo. A razão pela qual temos o direito de pedir que nossas necessidades sejam cumpridas é que Jesus veio à Terra para derrotar Satanás. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. João 15:19. Na verdade, ainda temos de viver nele. Então, devemos usar a autoridade que nos foi dada por Deus para declarar a derrota de Satanás e desfrutar as bênçãos de Deus que temos em Cristo, inclusive a da prosperidade financeira, dando graças ao Pai que nos fez idôneos ou aptos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses 1:12. Isso é algo que nos pertence nesta vida. Agora, veja o versículo seguinte. Nele está a herança dos santos na luz, a qual o Pai nos dá como consequência da vitória de Jesus sobre Satanás. Ele, o Pai, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Note que nesse versículo é dito nos tirou. Em outras palavras, Jesus não nos libertará, ele efetivamente já nos libertou. O restante do versículo diz, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vemos aqui a palavra potestade com o sentido de poder. Existem palavras gregas diferentes, que são traduzidas como poder no Novo Testamento. Em Colossenses 1:13, significa autoridade. Em outras palavras, Deus nos livrou da autoridade ou do domínio das trevas. Bem, que é isso? É o reino de Satanás. Lembre-se de que Jesus disse, por intermédio do apóstolo João, todo mundo está no maligno. Ele se refere às trevas e à morte espiritual. 1 João 5:19. Estamos no mundo, é certo, mas não somos do mundo. O mundo inteiro está nas trevas, mas Deus livrou-nos do poder delas e transportou-nos para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1:13. Esta é a nossa herança. Agora, vejamos Colossenses capítulo 2. E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, tornando-os vivo, juntamente com ele, Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula de que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e, despojando, reduzindo a nada, os principados e potestades, as forças malignas do inimigo. Os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2, do 13 ao 15. Aleluia! Somos os vencedores por causa de que Jesus fez. Jesus não o fez por si mesmo. Ele não precisava. O que Jesus fez por mim, por você, por nós. Ele tornou-se nosso substituto. Ele tomou nosso lugar. Quando Cristo derrotou o nosso inimigo, glória a Deus, ficou registrado o crédito de que nós derrotamos o inimigo por intermédio dele.
Portanto, temos autoridade para dizermos a Satanás que tire as mãos do que nos pertence, inclusive da nossa vida financeira. Mesmo assim, algumas pessoas continuam insistindo em falar sobre a igreja combatente. Não sabem que Jesus já derrotou Satanás. Sim, alguns podem dizer. Mas você não sabe que Paulo disse a Timóteo para ser um bom soldado? Então, somos soldados e pertencemos a um exército. Sim, mas é um exército de obreiros. Em outras palavras, nós apenas estamos fazendo a limpeza depois de Jesus ter vencido a batalha. Aleluia! É uma igreja triunfante e não combatente. Veja, Jesus expôs os principados e as potestades. Quer dizer, ele os expôs diante de 3 mundos, céus, terra e inferno, triunfando sobre esses poderes por meio da cruz. Colossenses 2,15. A palavra declara que somos mais que vencedores e vencemos o mundo por intermédio de Jesus Cristo. Ela afirma que somos redimidos da maldição da lei, da pobreza, de doenças e da morte espiritual. A Escritura Sagrada também declara que nos foi dada autoridade sobre o diabo, em nome de Jesus. E podemos usar essa autoridade e pedir que nossas necessidades financeiras sejam cumpridas. Você pode ter o que ela diz que pode, e você é quem ela diz que você é. Você é nascido de Deus. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Vemos que no Antigo Testamento existem longas páginas de genealogia. Para os israelitas era importante ter registrado a origem das famílias. Vemos páginas e páginas de fulano que gerou fulano, inclusive nomes dificílimos de pronunciar. Depois de um tempo, você está cansado de tanto ler todos esses nomes e deseja pular essa parte e começar a ler outra. Mas, no Novo Testamento, podemos escrever nossa genealogia em 4 pequenas palavras. Eu pertenço a Deus. Aleluia! Se você nasceu de novo, diga isso em voz alta. Eu sou de Deus. 1 João 4,4. Voltemos a 1 João capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. 1 João 3,1. É isso que somos. Sabemos exatamente quem somos. Segundo a palavra, somos de Deus, filhos de Deus. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Seu Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Glória a Deus, filhinhos, sois de Deus. 1 João 4,4. Essa é a nossa genealogia. Os nascidos de Deus são vencedores. Agora, observe a seguinte afirmação em 1 João 4,4. E já os tendes vencido. Vencido quem? Todos aqueles demônios e espíritos maus que João mencionou no versículo de 1 a 3. Ele disse, já os tendes vencido. Bem, alguém questionou, se eu os venci, por que eu estou tendo tanto problema com eles? Porque você não sabe que os venceu, não age de acordo porque não sabe. Veja, eu não disse que você irá vencê-los. Esse versículo diz claramente que nós já o vencemos. No passado, já os tendes vencido. 1 João 4,4. Como pode ser? Por causa do restante do versículo. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Paulo escreveu à igreja em Colosso e disse, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1,27. Este é o mistério. Pelo Espírito Santo, Cristo habita em nós, e nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, e nós somos o corpo. Agora, pode a sua cabeça experimentar uma coisa e seu corpo outra? Não, é impossível. Da mesma forma, a vitória do Senhor Jesus é a nossa vitória. Ele venceu e destruiu os demônios e os espíritos maus. Tudo isso está registrado para o nosso crédito. Perceba que João diz, vós já os tendes vencido. 1 João 4,4. Então, por que as pessoas têm tantos problemas com os espíritos maus?
porque pensam de maneira errada. Elas não sabem que em Cristo já venceram todos os demônios e espíritos maus, e não sabendo, não agem de acordo. Mas todos os cristãos têm autoridade sobre Satanás. Eles apenas precisam acreditar nisso e exercer tal autoridade em cada área de sua vida, inclusive a financeira. Jesus derrotou as obras do diabo, inclusive a pobreza e a carência. Existe outra passagem nas Escrituras que nos ajuda a pensar nessa maneira. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. 1 Coríntios 2, 4-6. Lembre-se do que lemos em Colossenses 2,15 e, despojando-se os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus despojou os principados e potestades. Se você verificar o rodapé de uma boa Bíblia de referência, verá escrito: ele aniquilou principados e potestades. Ele reduziu-os a nada. Em outras palavras, destruiu a capacidade de que eles tinham de nos dominar. Portanto, eles não nos podem dominar financeiramente também. Se esses principados e essas potestades estão destronados, por que então ainda dominam o mundo? Porque o mundo não sabe que eles estão destronados e, portanto, não pode agir de acordo. Foi por isso que Jesus afirmou ser ungido pelo Espírito Santo, como nós, para pregar a libertação. Alguém me questionou: o que você quer dizer com pregar a libertação? Pregar aos cativos. Você está liberto, Jesus os libertou. Essas potestades foram destruídas. São poderes derrotados. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Bem, eu estou tentando vencê-los, alguém me disse. Não tente, apenas aceite pela fé o que Jesus fez. Tudo o que ele fez foi por você. A vitória de Cristo é a sua vitória. Glória a Deus. Exercendo nossa autoridade. Por isso, quando o Senhor me disse que eu pedisse o dinheiro de que precisasse, entendi no que ele quis dizer. Ele pedia-me que eu crescesse e exercesse a minha autoridade espiritual na área financeira. O Senhor me disse: o dinheiro de que você necessita não está aqui no céu. Não tenho dinheiro algum aqui comigo. O dinheiro de que você precisa está aí embaixo. É Satanás quem o está impedindo de consegui-lo, não eu. Satanás permanecerá aí até que termine o tempo de Adão. Então, graças a Deus, Satanás será colocado no poço sem fundo por um tempo, para depois finalmente ser lançado no lago de fogo. O Senhor disse-me: não ore pedindo dinheiro, como tem feito. Tudo aquilo de que precisar, peça em nome de Jesus. E então, diga a Satanás que tire as mãos do seu dinheiro e aos espíritos ministradores que façam com que todo o seu dinheiro vá até você. Isso aconteceu em 1950. A partir de então, não orei mais pedindo dinheiro. Fala em relação a mim. Agora, quando se trata do Instituto Rema, de estudos bíblicos, é diferente. Apresentamos a necessidade de pessoas para ajudarem o Instituto de treinamento, porque não é apenas a minha responsabilidade. É da mesma forma com a igreja local. Não é responsabilidade de apenas uma pessoa. Todos nós devemos crer em Deus, não somente o pastor. Mesmo assim, por outro lado, o pastor tem uma responsabilidade também, porque ele é autoridade. Ele tem certas tarefas a cumprir e decisões a tomar na igreja, e isso é uma grande responsabilidade. Os anjos são os espíritos ministradores. Em 1950, quando comecei a perceber como a fé atua na vida financeira, tudo era muito novo para mim. De fato, eu disse ao Senhor: o que quer dizer? Entendo a parte em que diz como podemos exercer autoridade sobre o inimigo, reivindicar nossa vida financeira e dizer a Satanás: tire as mãos do meu dinheiro. Mas o que o Senhor quis dizer em relação a falar aos espíritos ministradores que tragam o dinheiro? O Senhor disse: você nunca leu, na minha palavra, a passagem que diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para cuidarem daqueles que herdarão a salvação? Hebreus 1,14? Como eu pensava que o versículo dizia ministrar para nós,
Precisei ler novamente minha Bíblia. Não é estranho como podemos ler as Escrituras por anos e anos, relendo determinadas coisas sem captar o que a palavra diz? E a qual dos anjos disse: jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que vão de herdar a salvação? Que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, 13 e 14. Repare no versículo 13, é dito: e a qual dos anjos? Então, ele está falando de anjos. Agora veja no 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores? Ele diz: não são, porventura, todos eles. Quantos deles? Todos. Espíritos ministradores. São seres espirituais. Eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Bem, nós somos esses herdeiros. Os anjos são espíritos enviados para ministrarem por nós. Isso significa que eles são mandados até nós para fazer algo em nosso favor. Agora, podemos dizer que Satanás é o chefe do reinado dele e todos os demônios e outros espíritos estão fazendo a obra dele. Você ouve as pessoas falarem em determinados momentos: Satanás influenciou-me a fazer isso. Bem, ele pode não ter estado presente naquele momento, mas um de seus embaixadores estava. Os demônios e espíritos maus influenciam as pessoas, até mesmo os cristãos, se eles permitirem. Do mesmo modo que as pessoas sofrem as influências nefastas, os espíritos ministradores também podem influenciá-las positivamente. Coloquei em prática o que aprendi. Depois que o Senhor revelou-me essas coisas, fui à igreja onde dirigia o encontro e fiquei lá, no púlpito. Para ser honesto, por ter sido uma revelação completamente nova para mim, minhas pernas tremiam. Eu tremia, mas não como alguém que estivesse com medo de uma serpente ou uma tempestade. Refiro-me a um temor santo, reverente. Lembre-se do que o apóstolo Paulo falou: eu estive convosco em temor e em grande tremor. 1 Coríntios 2:3. O que senti foi algo completamente diferente do tremor de medo. Era um temor santo. Veja, o que o Senhor me mostrara era algo totalmente novo para mim, e minha mente ficava dizendo: isso não vai funcionar. Simplesmente permaneci no púlpito e disse a mim mesmo: bem, agora vejamos. Preciso de $150 por semana para atingir minha meta. Isso não parece muito agora, mas na ocasião era um bom dinheiro. Eu deveria pregar naquela igreja por uma semana, então eu disse: em nome de Jesus, clamo por $150 para essa semana. Continuei: Satanás, em nome de Jesus, tire suas mãos do meu dinheiro. Acrescentei: vão, espíritos ministradores, e façam com que o dinheiro venha até mim. E isso foi tudo que eu fiz. Mais tarde, eu disse ao pastor: bem, irmão, não faça apelo especial por algum dinheiro. Quando estiver no momento de levantar minha oferta, fale o mínimo que puder, não se estenda muito no apelo. Bem, o pastor me disse, você conhece nosso costume. Levantamos ofertas para os evangelistas nas noites de terça, sexta e domingo. Estamos acostumados a fazer apelo pelas ofertas. Se eu simplesmente disser, façamos a oferta para o irmão rei, e passar a salva, você não receberá mais do que 10 centavos. Respondi: se eu receber apenas 10 centavos, não me ouvirão dizer uma palavra sequer. Eu havia ministrado naquela mesma igreja no ano anterior. Agora tinha um outro pastor e a outra diferença era que tinham 2 membros a mais. A igreja estava praticamente do mesmo tamanho. Ninguém havia sido salvo lá. Quando preguei naquela igreja anteriormente, por 2 semanas, pagaram-me $57,15 por semana, o que totalizava $114,30. Quando me entregaram essa oferta, fizeram-na com um grande sacrifício. O pastor daquela época levara 30 ou 40 minutos levantando aquela oferta, dizendo: quem dará mais $1? Não me compreenda mal. Não há problema em fazer isso com a direção do Senhor. Eu mesma, algumas vezes, senti a direção do Senhor para levantar ofertas dessa maneira. Mas agora que eu sabia como a fé trabalha para a vida financeira, disse ao pastor: não faça apelo algum para a oferta. Bem, se você quiser assim, disse o pastor. Eu quero assim. A reunião começou e prosseguia bem,
quando o pastor me perguntou: "Você poderia ficar aqui por mais tempo?" Eu respondi: "Tenho uma outra reunião em breve, mas eu pretendia tirar uns dias e ir para casa antes dos encontros." Mas, com o passar do tempo, ele convenceu-me a ficar até a noite de quarta-feira da semana seguinte, o que nos daria cerca de 10 dias de reuniões. Então, mudei o valor pelo qual clamava, o que eu precisava para atingir a minha meta. Em lugar de $150, agora eu clamava por $200. Não orei por isso. Clamei o que necessitava em nome de Jesus e disse: "Satanás, tire as mãos das minhas finanças." Então continuei: "Vão, espíritos ministradores, façam com que o dinheiro venha até mim." No final do encontro, o pastor contou as ofertas recolhidas para mim e o valor somado era $243,15. Ele estava surpreso. "Isso é mais do que eu jamais vi," ele disse. "Nunca recolhemos tanto e sem apelo. Apenas passamos a salva." Minha experiência de vivenciar a prosperidade não aconteceu do dia para a noite. Daquele momento em diante, comecei a fazer o mesmo pedido para cada pastor onde eu pregava. O resultado foi o mesmo. Sem ênfase ou pressão, o valor das ofertas começou a aumentar, e todas as necessidades da minha família e do meu ministério passaram a ser cumpridas. Comecei a praticar a revelação que o Senhor me tinha feito. Quando receber uma revelação de Deus, não saia pregando imediatamente. Mesmo o Senhor tendo feito essa revelação a mim em 1950, só comecei a pregá-la 4 anos mais tarde, em 1954. Prove todas as coisas. Se você receber qualquer revelação de Deus, meu amigo, verifique se ela está de acordo com a palavra e aplique em sua vida antes de começar a pregá-la. Se não funcionar para você, não funcionará para quem quer que seja. Só então compartilhe sua revelação com aqueles que estão acima de você e são mais amadurecidos no ministério. Em dezembro de 1954, dirigi um encontro para o irmão A.A. Swift, em Nova Jersey. Ele era um ministro de uma Assembleia de Deus e um presbítero executivo dessa denominação. Na ocasião, ele estava com cerca de 70 anos e tinha sido missionário na China. Posteriormente, ele supervisionou uma escola bíblica pentecostal por quase 17 anos. Hospedei-me na casa pastoral com o irmão Swift e pudemos compartilhar bons momentos de comunhão. Por respeitar sua maturidade e experiência, comecei a dividir um pouco de que Deus havia me revelado e colocado em meu coração. Depois de um tempo ouvindo-me, ele falou: "Vejo que o Senhor esteve falando com você. Recebi essa revelação em 1911, na China." Ele entregou suas anotações sobre prosperidade a mim. Elas coincidiram perfeitamente com o que me havia sido revelado pelo Senhor. Mais tarde, escrevi um livro com o título Redeemed from the Curse of Poverty, Sickness and Spiritual Death, Redimidos da miséria, da enfermidade e da morte, fundamentado em parte nas excelentes anotações do estudo cedidas pelo pastor Swift. Quando as reuniões da igreja do irmão Swift terminaram e me despedi desse respeitado homem de Deus, ele me disse: "Irmão Ren, pregue essa mensagem onde quer que você vá." Assim, comecei a incluir a mensagem sobre prosperidade em algumas das minhas reuniões de avivamento. Em alguns lugares, a mentalidade de pobreza estava tão fortemente arraigada que minha pregação não era bem recebida. Mas, em outros, as pessoas ficavam intrigadas e famintas pelo que a palavra dizia sobre o assunto. Havia também grande interesse entre alguns dos ministros que encontrei. Certo pastor ouvia-me com extasiada atenção, enquanto eu compartilhava o que Deus me revelara, sobre como os cristãos podem clamar por suas finanças, tendo como base a palavra. Ele era um cavalheiro idoso, que devotara toda a sua vida ao ministério. Na maior parte do tempo, ele e sua família viveram em absoluta pobreza, com roupas remendadas, um carro caindo aos pedaços e uma casa em ruínas. Enquanto eu falava, seus olhos encheram de lágrimas, que rolaram por sua face. "Compreende isso, meu irmão?" perguntei. Ele, lentamente, balançou sua cabeça e disse tristemente: "Ah, irmão Ren, gostaria de poder acreditar que Deus deseja que eu tenha algo." "Quanto mais?" Eu também gostaria de que ele pudesse ter acreditado. Ele era um bom homem, honesto e sincero. Quem sabe do que ele teria sido capaz de realizar para o reino de Deus se tivesse obtido mais recursos financeiros? Lembro-me do que Jesus disse no Sermão do Monte: "Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem." Mateus 7,11.
Que pais desejam que os filhos vivam em total pobreza, passando necessidade? Nenhum, pois dariam a própria vida para verem seus filhos receberem uma boa educação, um cuidado especial e até terem mais do que eles próprios. Os pais querem que sua prole desfrute das coisas boas. Jesus disse: vocês acham que Deus faria menos por seus filhos do que um pai na terra? Não, ele dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. A fé em Deus e na ação de sua palavra sempre traz resultados. Poderia contar-lhes muitas histórias de como a palavra atuou em minha vida, mesmo sob as circunstâncias mais difíceis. Portanto, para recebermos as bênçãos de Deus, existem duas áreas de ação, a divina e a humana. Lembre-se de que quando lemos Isaías 1,19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Antes que se possa efetivamente exercitar a fé sobre a vida financeira ou em qualquer bênção de Deus, é necessário querer e ser obediente. Depois, é preciso pensar, acreditar, de acordo com a palavra de Deus, e caminhar sob sua luz. Quando isso for feito, a fé cuidará para que se manifeste o que Deus guardou para você em seu maravilhoso plano de redenção.